Fala, Dev! Hoje é dia de Java, então vamos lá. Hoje a gente vai aprender como que a gente constrói um serviço REST com acesso ao banco de dados, um banco de dados MySQL. Não sai daí! Então vamos lá. Então só para começar o vídeo, dando aquela dicasinha, aquela informaçãozinha, agora no canal, se você não viu o outro vídeo, agora no canal, toda terça e quinta-feira vai sair um novo vídeo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você não perder. Eu vou postar nas redes sociais, mas como a gente sabe, o Facebook, o Instagram, nem sempre ele não entrega para todo mundo que está inscrito lá, ou mesmo que está que me segue nas redes sociais. Então o orgânico dele ele não entrega para todo mundo. Então para você não perder nada, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Então vamos lá, no vídeo de hoje, no vídeo anterior eu trouxe um vídeo de Java para a gente fazer um Spring Boot, né, uma aplicação API REST Spring Boot, porém super simples, só para bater e adicionar ela dentro de uma Docker. E algumas pessoas mandaram mensagem para mim falando: Rodrigo, faz uma que tem acesso a banco de dados e tudo mais. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje eu vou construir uma API REST com o Spring Boot, porém acessando um banco de dados MySQL. E o melhor de tudo isso, a gente vai colocar isso tudo num ambiente Docker, já simulando um pouquinho o que é a nossa realidade do dia a dia. Isso é bem interessante porque você já consegue saber. Isso é a minha realidade do dia a dia. Eu tenho pelo menos um banco de dados e uma aplicação Java rodando na mesma Docker, no mesmo container não, mas na mesma infraestrutura, né, de containers. Então é isso que a gente vai fazer hoje, beleza? Então bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, começando, vamos entrar lá, vamos fazer um projeto do zero, então eu não vou copiar aquele lá, vamos fazer um outro. Então a gente cria um projeto com o start spring.io. Então aqui no main a gente vai usar main, vai usar Java 2.4, a gente vai colocar aqui br com Rodrigo Raman, isso é Spring Boot com MySQL. Nas opções aqui eu vou jogar o Java 11, que eu quero que ele fique com o Java 11. E nas dependências a gente vai utilizar três dependências aqui. Eu vou utilizar a dependência do Web, a dependência do Jersen, a dependência do MySQL, 4 na verdade, no MySQL, e a dependência do Spring Data JPA. Tá? Porque eu vou fazer acesso ao banco de dados, mas a gente vai fazer utilizando o Spring Data, no caso o JPA. Tá? Então, gerar essa aplicaçãozinha. Vou pegar ela aqui, vou abrir o meu IntelliJ. Show de bola, abriu aqui, está importando o projeto. E importou o projeto. Então, legal, nós temos aqui, vamos excluir aqui algumas coisas que a gente não precisa, só para deixar o projetinho um pouco mais clean. E bora lá. Vamos começar a construção. Static Template, isso aqui é do Spring MVC, então a gente também não vai utilizar. Então, estamos com a nossa aplicação aqui rodando. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar a nossa Docker, tá? Vamos deixar a nossa Docker bonitinha, o nosso ambiente dentro da Docker funcionando como a gente precisa. Então para isso eu preciso criar lá um Dockerfile. Se você não viu, eu não vou entrar muito no detalhe dessa vez, mas se você não viu o último vídeo, dá uma conferida lá que eu explico passo a passo o que é cada uma das coisas aqui da Docker, tá? Então primeiro a gente vai fazer um from com OpenJDK 11, vai criar os dois args, que um vai ser o profile e o outro vai ser o additional OPTS. Vou colocar esses dois caras na variável de ambiente, profile, $profile e env additional options é igual a $additional options. Beleza, workdir barra opt barra, esse aqui te deu o nome de Spring Boot. Vou colocar só como Spring Boot, tá? Para não dar problema, vou colocar Spring Boot underline. Ok,
Então, agora a gente vai fazer o copy, que é a cópia da nossa aplicação que está local para dentro lá de uma pasta do Spring Boot, que é a que a gente vai utilizar, dentro da Docker, que é a que a gente vai utilizar. Então vai ser dentro de target barra. Aí aqui vamos compilar, só para a gente pegar o nome do projeto que ele vai gerar, que vai ser Spring Boot *.jar, né? Provavelmente vai ser Spring alguma coisa. Spring Boot *.jar para Spring Boot com MySQL.jar. Legal. Vou fazer aquele shellzinho para falar para Docker executar com o bin, né? O barra bin, o bash, barra bin barra sh, né? Na verdade, bash não, sh, e o parâmetro é "-c", minúsculo, tá? Vamos expor expose 5005, expose 8080, expose 8080. Aí vamos fazer um cmd, java dollar additional options menos jar, esse cara aqui, menos spring.profiles.active igual a $profile. Beleza, então nosso Dockerfile está aqui certinho. Vamos agora configurar o nosso Docker Compose. Então, docker compose.yaml. Vamos lá, a gente vai ver um version 3.0, outra versão 3. Vamos lá, docker compose version, beleza. Services. Nos services a gente vai fazer um Spring Boot com MySQL, dois pontos, que ele vai ter um build, no build ele vai ter um context, ponto barra. Tô passando assim rápido, mas se você não viu, eu expliquei tudo direitinho lá no outro vídeo. Vou deixar aqui no izinho aqui do YouTube para você acessar lá, caso você não entenda alguma coisa aqui que eu estou fazendo, como a parte do Java eu já fiz todo no outro vídeo, eu não vou repetir aqui nesse, dá uma olhadinha lá no outro vídeo que você vai entender direitinho o que eu estou fazendo, tá? Se você não sabe exatamente. Então aqui eu vou colocar o Dockerfile, que é o Dockerfile que ele tem que compilar, que ele vai compilar, e aqui eu vou colocar Spring Boot com MySQL /API, tá? Só para a gente ter um nome, que é o nome que vai ficar lá, as portas. Nas portas a gente vai liberar a 8080 para 8080, nossa 8080 para 8080 do container. E a gente vai ter também a 5005 para 5005. Ok, tem aí tudo certinho. Vamos passar os environments, que são os argumentos. Esses argumentos aqui eu vou copiar de uma colinha que eu tenho aqui, porque é muito grande, não vale a pena a gente ficar digitando. Então, é o additional options com toda aquela tag de debug, tá? Então, toda aquela tag zona de debug aqui, que é o que a gente precisa, o XMX e XMS, e o profile de dev que a gente vai colocar. Até aí, legal, configuramos o nosso Spring, a nossa API para rodar. Porém, agora a gente vai precisar de um banco de dados, correto? Então, a gente precisa de uma outra imagem aqui, que vai ser a imagem do banco de dados. Então, vamos lá. Para fazer uma conexão, vou criar um nome, primeiro nome do meu serviço, que vai ser db. A image, eu vou utilizar o MySQL 2.5.6, que eu particularmente gosto dessa versão. As últimas versões têm algumas coisas diferentes. Vou utilizar essa, que é a mais comum. Vou liberar as portas, que eu preciso liberar as portas do MySQL, que é a 3306 para 3306, então para o local para 3306. E o MySQL, ele tem alguns environments, tá? O primeiro deles é o MySQL
é tudo mais. MySQL, deixa eu colocar MySQL root host. Isso tudo está na documentação da própria, lá no Docker Hub, tá? Se você acessar aqui o Docker Hub, ó, pegar aqui, ó, docker hub.docker, se a gente entrar aqui em MySQL, a imagem oficial, ela tem todas essas configurações aqui, ó, tá vendo? Ó? Host, empty, password, one password e várias outras coisas aqui, que é o que a gente vai utilizar, tá? Então aqui, MySQL host, MySQL database, eu vou colocar ele aqui como Spring Boot MySQL, tenho MySQL user, que eu vou colocar ele como root, e eu quero que ele não tenha password, porque como eu estou no meu local, eu não preciso disso. Então, MySQL hello empty password igual a true. Yes. Que é yes, não é true. MySQL hello empty password igual a yes. Legal. E para a gente não perder os nossos dados quando a gente parar a Docker, não perder o nosso banco de dados, eu vou ter que declarar um volume, tá? Volumes, então eu declaro aqui um volume. Esse volume eu vou colocar aqui dentro de um barra, ponto barra, MySQL Docker, vou colocar dentro de uma pasta, vai. MySQL volume MySQL. E ele vai mapear para o barra var, barra lib, barra MySQL, que é onde dentro do container ele guarda as informações da Docker. Tá? Então, se você não sabe o que eu estou falando aqui, tem um vídeo, tem uma playlist aqui no canal sobre Docker, tá? Que eu fiz isso em cima de PHP, para ser mais simples para todo mundo entender, porém, eu fiz toda essa explicação e fiz toda essa configuração lá, explicando cada um dos passos. Se você não viu, dá uma olhadinha no canal, tem uma playlist de Docker que vai no passo a passo, desde a criação, da utilização de uma Docker simples, que você já está acostumado, uma Docker que já está publicado no Docker Hub, a criação da sua Docker e a publicação da sua Docker lá dentro do Docker Hub, tá? Então dá uma olhadinha no canal aí que tem uma playlist só disso aí, tá bom? Então legal, temos aqui o nosso banco, e nossa API configurada e o nosso banco de dados configurado. Agora a gente precisa configurar o Spring Boot. Se eu tentar startar agora, ele vai dar erro, porque eu não tenho um banco de dados configurado e eu tenho o Spring JPA. Então, como eu tenho aqui no meu pom.xml o Spring JPA, cadê ele aqui? JPA. Aqui, ó, o starter do JPA, ele vai pedir que eu configure o arquivo, o data source para conexão. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos configurar o nosso data source. Então a gente vem aqui em resource, application.properties. No application.properties, a gente vai configurar o nosso data source. Para configurar o nosso data source, a gente precisa Spring. O próprio IntelliJ já dá alguns autocompletes aqui pra gente, então isso aqui ajuda bastante. Então eu quero spring.datasource.url. A URL da nossa conexão, a URL JDBC. Então vai ser jdbc /mysql //. Aqui entra o nosso banco de dados, no host do nosso banco de dados. Como a gente está trabalhando dentro de uma Docker, eu vou subir ele como DB. Por quê? Porque aqui no meu pom.xml, no meu Docker Compose, eu criei ele como um DB. E olha, uma coisa que eu esqueci de fazer, eu não linkei um serviço com o outro. Então eu tenho que vir aqui e tenho que configurar o links. E eu vou falar que essa Docker aqui, esse container, tem um link com o container DB, tá? Então isso aqui é o que faltou para a gente configurar na nossa imagem aqui. Então criar um link das duas imagens, ok? Então faltou aqui colocar o link. Beleza, está aqui configurado, então agora a gente precisa configurar aqui. Então voltamos aqui. Então data source, o nosso host vai ser DB, porque eu estou dentro de uma Docker, então eu preciso que como eu configurei ele como um nome de DB, ele vai conseguir acessar
como DB. Na porta 3306 e qual é o nosso banco de dados? O nosso banco de dados a gente configurou ele aqui com o nome de Spring Boot MySQL. Então, Spring Boot MySQL. Próximo passo é usuário e senha. Então, spring.datasource.username igual a root. Spring.datasource.password igual a vazio, que a gente definiu um empty password. Spring.datasource.name igual a Spring Boot. Esse aqui é o nome do nosso dataset. Então, Spring Boot MySQL Data Source, tá? Só para ficar, ou você pode colocar como eu costumo jogar, Data Source. Então, DS ou Data Source, como que você preferir, tá? Data Source, Spring.datasource. Agora a gente vai configurar dentro aqui do Spring Boot, eu posso muito bem só configurar o Data Source, mas eu quero configurar aqui como eu posso dizer, um pool de conexão, tá? Eu vou definir para o meu Data Source, dentro do Java, a gente tem quando a gente configura um Data Source, a gente pode configurar um pool de conexão. O que é isso? O pool de conexão nada mais é do que o nosso Tomcat, o nosso servidor de aplicação, ele deixar disponível para a gente, tá? Uma quantidade X de conexões para ficar mais rápido, porque eu abrir uma conexão e fechar uma conexão, às vezes tem um custo. Tá? Então, o que acontece? Em vez de eu ficar abrindo, o DataSource ficar abrindo e fechando a conexão toda hora, vai gerar um custo de processamento e também tem uma demora. Então, eu crio um pool de conexão que eu falo para quê? O Tomcat, deixa disponível, sei lá, 3 conexões sempre abertas. E aí, se precisar de mais, aí você vai abrindo e vai aumentando. Mas deixe 3 conexões prontas para quando eu pedir um open no DataSource, ele já me dá essa conexão caso ela esteja idle, que a gente fala, se ela esteja não sendo utilizada, tá? Então, se ela está livre lá no pool de conexão, me dá ela, eu uso e já te devolvo. Na hora que eu fecho a conexão dentro do JPA, o Spring fecha a conexão, na verdade, ele devolve a conexão para dentro do pool. Caso ela foi aberta a mais, ele automaticamente gerencia isso, fecha e deixa disponível somente aquilo que a gente configurou, tá? Então, para fazer isso, a gente vai configurar um pool de conexão. Para esse pool de conexão, a gente vai usar um cara que chama Hierarchy Data Source, tá? A gente vai configurar ele. Para o type, então, é com essa Zaxer Hikari, não é Hierarchy, é Hikari Data Source, tá? A gente vai configurar esse tipo aqui e agora a gente precisa configurar o driver. Então, Spring.datasource.driver class name igual a com.mysql.jdbc.driver. Legal. Até aqui, ok. Agora a gente vai configurar o nosso pool de conexão, como eu tinha falado. Para configurar o nosso pool de conexão, a gente vai configurar o Spring.datasource.hikari, você vê que ele já tem aqui, ó, hikari.poolName. Então, eu vou dar um nome do pool de Spring Boot MySQL Pool. Bem sugestivo não. Pool. Spring Boot MySQL Pool. Vou configurar agora o outro cara, datasource.hikari.connection.test query. O que esse cara faz? Ele vai ficar rodando essa query para testar se a conexão ainda está ativa ou se deu algum problema, tá? Então essa aqui pode ser uma query simples. No caso do MySQL, eu vou fazer a select now, que ele vai pegar a data de hoje, tá? Então, desse jeito aqui. Aí, próximo cara, vou copiar isso aqui, porque são todos do Hierarchy. Então, para ficar mais rápido, eu vou copiar aqui. Hierarchy.maximum pool size. Então, qual é a quantidade de conexão que eu vou deixar disponível no meu banco de dados? Eu vou colocar ela como 5. 5 conexões vão ficar disponíveis para o meu banco de dados. E aqui eu quero configurar um minimum idle. Qual é o mínimo de idle que eu posso deixar ele, disponível aqui? Então vai ser 1.
tá? Aí, connection timeout, qual é o tempo para fazer um timeout, então eu vou colocar aqui 20 segundos, ok? Se a conexão, se a query demorou mais do que 20 segundos, eu vou dar timeout nela e vou fechar ela para não ficar destruindo o nosso banco de dados. E o idle timeout também para 10 segundos, tá? Então ele fica em idle uma thread ou uma conexão por 10 segundos, senão ele mata ela. Legal, agora a gente vai configurar o nosso JPA. Para configurar o nosso JPA é Spring JPA.HibernateDDL, que eu não quero que ele crie o meu banco de dados, eu vou criar o banco de dados na mão e as tabelas e tudo mais, então eu não quero que ele faça o processo reverso, eu crio a entidade e ele cria o meu banco de dados, eu não quero que ele faça isso, eu gosto particularmente de criar o banco de dados com os relacionamentos e tudo mais, e depois eu faço a criação das entidades, tá? Então a gente tem aqui Spring JPA.showSQL para true, então eu quero que ele me mostre as queries, vamos dizer assim, Spring JPA no log, né, Spring do Spring, o Hibernate, o dialeto, que aí é hibernate.dialect, se não me engano é isso aqui, org.hibernate.dialect.mysql 5 dialect, ok? Então esse aqui é do driver do próprio MySQL, ele já tem esse cara aqui disponível, tá? Então, basicamente, essas aqui são as nossas configurações do banco de dados. Agora vamos rodar o nosso projeto para ver se ele está todo funcionando, tá? Então, primeira coisa que a gente faz aqui, vamos abrir um terminal. Primeira coisa que a gente tem que fazer um mvn clean install para ele compilar a aplicação. Né, porque ele precisa do arquivo gerado, e aí a gente roda o docker compose up --build force recreate. Show de bola, nossa aplicação está aqui no ar, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer agora, vou abrir aqui no meu próprio IntelliJ, como eu uso a versão full, né, vamos dizer assim, a versão Enterprise, eu tenho aqui dentro dele uma conexão, um database. Tá? O que é esse database? Na verdade é para fazer uma conexão e eu poder trabalhar com o database dentro do próprio IntelliJ. Se você não tem, está usando a versão community do IntelliJ, você pode, não precisa se preocupar, você pode entrar no MySQL Workbench, instala o MySQL Workbench aí, que você vai conseguir fazer a mesma coisa. Tá? Então aqui, ó, data source, MySQL. No MySQL aqui, vou deixar como localhost, usuário root. Aqui vai ser um empty password e o nosso banco de dados a gente definiu com o nome de Spring Boot _MySQL, tá? Vou fazer um teste de conexão aqui, conectou bonitinho, apply, ok. Beleza, então aqui a gente já tem o nosso banco de dados. Então eu vou criar uma tabelinha aqui pra gente, tá? Como eu vou seguir o mesmo padrão da tabela que a gente fez a semana passada, então eu vou usar como uma pessoa, eu vou fazer um select, então eu vou criar uma tabela que vai ter o nome de create table pessoa, ok? A pessoa vai ter um cd pessoa, que vai ser um int, um primary key, auto, chaves aqui, auto incremente, not null. Então vai ter um idzinho que vai ser auto-incrementável, um nome que vai ter um varchar de 200 e um sobrenome vai ter um varchar de 200. Legal, então criei aqui a tabela, então agora se eu fizer um select asterisco from pessoa, eu tenho a tabela aqui, legalzinho, aqui ó, aqui está o resultado, tá? Então já tenho essa tabelinha aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vou fazer um insert into pessoa values. Vou passar o primeiro como nulo para ele gerar o cara. Eu vou falar Rodrigo, Rodrigo Ramon. Pronto. Então, inseri esse cara. Agora nós temos aqui o nosso banco, nossa tabela populada. Legal. Então, podemos fechar isso aqui. Não tenho mais por que me preocupar agora. Agora vamos para o nosso Spring Boot, tá?
No Spring Boot, agora aqui no Starter dele, no Application, a gente precisa configurar como que eu posso dizer? Dois atributos, tá? O primeiro deles é aqui em Spring Boot Application, eu vou fazer um scan packages, tá? Porque eu quero que ele escaneie todo o meu projeto para que, se eu tiver alguma configuração, alguma outra em outro ponto do meu projeto, ele escaneie e também rode essa aplicação, tá? Essa configuração. Então eu vou colocar aqui o nosso caminho normal, br.com.rodrigoraman.springboot com MySQL. É isso aqui? Deixa eu pegar aqui, Spring Boot com MySQL, só vou ficar certinho. Legal. Aí, agora, para configurar o nosso JPA, a gente tem uma outra anotação que a gente tem que configurar, que é a Entity Scan, tá? Que ele vai escanear todas as nossas, os nossos pacotes, ou um pacote em específico, para dizer que eu vou dizer aonde estão os nossos modelos de entidade, os nossos modelos de entidade JPA, tá? Esse cara vai ficar dentro do mesmo caminho aqui, porém eu vou deixar ele dentro de um model, de uma pasta, um package model. Então vamos criar esse package aqui, model. Show de bola. Então temos aqui. Agora vamos criar a nossa entidade, que é a nossa entidade pessoa, tá? Então aqui, class pessoa, e vamos criar a nossa classe agora, que vai ser uma cópia, vamos dizer assim, uma referência da nossa tabela de pessoa que a gente tem aqui, tá? Então, o que a gente faz aqui? @ent, para dizer que ela vai ser uma entidade, e @table, que vai ter um name de pessoa, ok? Value. Name de pessoa, tá? Aqui eu vou configurar aqui o IntelliJ para ele validar a minha entidade, como eu estou gerando. O próprio IntelliJ, como ele está no Ultimate, eu tenho aqui o banco de dados, então eu consigo validar aqui, inclusive ele me dá autocomplete para eu fazer as minhas entidades. Isso aqui para mim é sensacional. Ele já me dá um erro, que ele entendeu que esse cara aqui é uma entidade, e ele falou, ó, tá faltando uma primary aqui para esse cara. Então, vamos continuar aqui a nossa configuração da nossa entidade. Então, private long id, private string nome, private string sobrenome. Ok? Vamos criar os nossos getters e setters de todos eles. Legal. Aí agora esse ID vai ser um ID, ele vai ter um generated value com uma estratégia de geração. Qual que é a estratégia que eu vou gerar esse meu ID? Que vai ser um auto generate ident. Então é ident, identity. Generation type identity. E qual é a coluna da minha tabela que referencia o meu ID? É o cd column name igual a cd pessoa. Você vê que ele me traz o autocomplete aqui. Column name igual a nome. Column name igual a sobrenome. Tá? Então, aqui nós temos a nossa entidade já configurada como a gente precisa, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Antes de criar a nossa controller, para fazer o nosso CRUD, eu vou fazer com vocês um select e um cadastro. Um select de todos, um select por ID e um cadastro. Não vou fazer o CRUD como um todo, o delete, o update, porque todos seguem na mesma linha, então com esses três caras você consegue fazer o restante, tá? Então, para isso a gente vai criar a nossa controller. Então, vamos criar a nossa controller, que vai ser pessoa controller, tá? Essa aqui vai ser um REST controller, que vai ter um request mapping de /pessoa. Então, esses caras aqui eu também dou uma explicada. Então, essa anotação aqui, eu dou uma explicada no outro vídeo, mas eu vou dar uma explicaçãozinha meio rápida aqui. Essa anotação REST controller é para dizer que essa classe vai responder como o REST. O REST mapping aqui em cima, ele define que a minha pessoa, vamos dizer assim, né? A minha controller, ela vai ter um padrão, um path padrão /pessoa, então todos os métodos que vierem aqui embaixo, eles vão começar com /pessoa, /alguma coisa, tá? Então é para isso que ela serve. Então o primeiro cara que a gente vai construir aqui vai ser o lista todas as pessoas. Então ele vai ser um public, vai ser um list que vai retornar uma pessoa
DTO, tá? Ou DTO ou RS que eu gosto de usar, que é response. Então uma pessoa response e esse cara aqui vai ser um find all, ok? Tá aí, legal. Vamos criar a nossa entidade, que é a nossa entidade de retorno. Então create class.dto. Então eu coloco dentro da própria classe que eu estou na mesma altura que eu estou criando a minha controller aqui, eu crio uma pasta DTO. Dentro dela eu vou configurar os caras que eu quero. Essa aqui representa uma representação da minha entidade. Normalmente eu não exponho a minha própria entidade para o mundo externo, porque se eu tiver algum relacionamento, algumas outras coisas, não faz sentido, eu quero retornar um objeto. Então eu trabalho sempre com objetos de única responsabilidade. Então essa classe, ela tem a única responsabilidade dela é de responder para o meu front-end ou para o outro, para quem está acessando o meu serviço. Então eu crio sempre uma classe de response, que é uma classe uma classe simples, que não tem lógica nenhuma de negócio nela. Ela só vai receber dados e vai repassar esses dados e vai transformar esses dados dentro de um JSON. Então, ele vai ser nesse caso em específico, ele é uma representação exata da minha entidade. Então, ele vai ter um long, um ID, vai ter um string long, uma string de nome e uma string de sobrenome. Tá? Vamos criar aqui os getters e setters, todas elas. Legal, já temos a nossa entidade aqui, nosso DTO aqui, e fiz um find all. Agora eu preciso ir lá no banco, vou parar de dar erro aqui, vou dar um return no, preciso ir no JPA buscar essas informações. Como que a gente faz isso aqui no Spring Boot e no Spring Data? No Spring Data ele nos dá uma infinidade de utilitários para a gente. Antigamente a gente tinha que criar tudo isso na mão. Então, primeiro, cara, para eu fazer um acesso à minha JPA, fazer com que eu quero fazer as operações básicas da nossa entidade, eu vou criar aqui um repository, tá? Então eu vou criar uma pasta repository, vou criar aqui pessoa repository. Ok? E ela vai ser uma interface, tá? Já explico o porquê. Esse cara eu vou anotar como repository, @repository, uma anotação do próprio Spring, tá? E vou estender uma classe do próprio Spring, que é a JPA repository, JPA repository. O que essa classe tem? Aqui eu tenho que passar qual que é a entidade, ele espera dois objetos, o T e o ID, que o T é qual é a entidade que eu estou trabalhando, então a entidade é a pessoa, e o ID de pessoa é um long, tá? O que esse cara me tem? Esse JPA repository, ele já me traz aqui, ó, se você for ver aqui, ele já me traz uma quantidade, todos os métodos básicos da minha operação. Então, find all, find by ID, save and flush, delete by ID, get one, ele traz uma porrada de coisa aqui. Então, paginação e etc. Tudo que eu quiser, ele já me traz aqui para eu poder trabalhar. Então, esse cara é interessante porque eu não preciso mais implementar para fazer um CRUD simples. Se eu fazer só apenas um CRUD, eu posso implementar somente JPA repository. E ele já me dá a opção de find all, find by ID, save, delete, update, todas as operações sem eu precisar implementar nada. Olha que legal, né? O Spring Boot ele traz uma facilidade bem interessante, uma coisa bem interessante para a gente. Então, fiz essa extensão, não preciso fazer mais nada? Não preciso fazer mais nada, basta eu utilizar, tá? Normalmente eu crio mais uma camada aqui, que seria a camada de serviço, tá? Eu não vou criar ela aqui agora, porque só vai trazer mais uma complexidade, é um exemplo simples, só para vocês verem como que isso funciona dentro de um projeto Spring. Então o ideal mesmo é a gente criar aqui mais uma classe serviço, para a gente não infringir nenhuma camada na nossa arquitetura, tá? Então agora eu vou injetar aquele nosso repositório aqui no nosso controller, tá? Então private pessoa repository, ok? Vou declarar ela como final e vou criar um construtor com ela. Por que o construtor? No Spring Boot, se toda classe que tem um construtor, que recebe um parâmetro como no construtor, ele vai ter o próprio Spring Boot, ou Spring na verdade, ele vai te injetar a classe aqui pra gente. Então eu não preciso anotar ela com @autowired. Eu poderia fazer isso aqui, mas eu não gosto. Eu gosto de utilizar assim, por quê? Porque depois eu consigo testar essa classe muito mais fácil. Então eu crio um JUnit e moco o meu pessoa repository e consigo fazer um teste unitário da minha aplicação de uma forma mais fácil. Então é boa prática para você facilitar os testes da sua aplicação, você criar sempre os itens de injeção no construtor. Tudo que a classe precisa recebe no construtor.
tá? Então, recebi esse cara aqui, já inicializei ele. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o var pessoas, como a gente está usando no Java 11, eu posso usar o var, eu vou pegar pessoa repository.findAll. Pronto, já tenho a minha pessoa aqui. Para facilitar, agora eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que converter a minha entidade para a minha pessoa RS. Para facilitar a nossa vida, como eu não estou utilizando nenhuma lib para me ajudar com isso, como o Model Mapper ou mesmo outras libs, eu vou converter isso na mão, fazendo get de uma classe e setando em outra. Para facilitar a minha vida, eu vou criar um método estático aqui, público, que vai fazer, que eu vou chamar que vai me retornar uma pessoa RS, que eu vou chamar ele de converter, e ele vai receber uma pessoa P. Tá? Então o que esse cara vai fazer? Ele vai ser só uma classe estática para facilitar a minha vida na conversão dos dados para eu poder retornar o meu DTO, meu response. Tá? Então ele vai ser var pessoa igual a new pessoa rs, tá? Inicializei ela, então pessoa.setID, eu vou falar p.getID, pessoa.setNome, p.getNome, pessoa.set sobrenome, p.get sobrenome, tá? E retorno pessoa, tá? Uma partezinha assim simples, só para fazer a conversão da minha classe de uma entidade para a minha classe de response. Ela mesma é responsável por converter isso, tá? Então, peguei aqui o findAll, agora eu vou utilizar as lambdas, uma programaçãozinha meio funcional aqui, as lambdas do Java para fazer a conversão e retornar esse cara. Como que eu faço isso? Eu vou pegar pessoas e vou fazer um looping nelas, tá? Então, em vez de eu fazer só um looping e sair convertendo uma a uma, que eu poderia fazer um for each, um for e fazer configuração, eu vou fazer uma stream. Então, pego da minha API de streams do Java, vou fazer um map, porque eu quero mapear uma pessoa entidade para uma pessoa RS de response, tá? Então, aqui ele me retorna a pessoa. Aí eu faria p.pessoa rs.converter p e recuperaria ele com o collection to list. Então o que esse cara está fazendo? Estou pegando uma string, vou fazendo um mapa, então eu estou mapeando a minha entidade para uma pessoa RS, então para um objeto RS, então esse converter aqui vai me retornar uma pessoa RS, tá? E depois eu estou coletando uma lista disso tudo. Para ficar mais simples ainda, o próprio IntelliJ já está me falando aqui, ó. Eu posso substituir, como eu estou só fazendo isso aqui, eu posso substituir isso aqui por uma lambda pessoas rs converter. O que ele vai fazer? Aquele atributo que está no P, aquele Pzinho que eu defini, ele vai ser passado diretamente para o meu objeto e já vai pegar para o meu método e ele já vai pegar de volta esse cara. Se você não conhece a API de streams, cara, dá uma olhada, dá uma estudada, tem muita coisa legal. Eu posso filtrar, eu posso filtrar, eu posso fazer um find, eu posso fazer um nmatch. Então, putz, tem uma infinidade de coisas aqui que você pode utilizar, tá? Então, a gente já fez a nossa conversão aqui. Agora, a gente vai criar o nosso cara mesmo. Então, getMapping, ele vai ser um barra. Então, pessoas barra vai buscar todos os caras. Vamos subir esse projeto aqui de novo? Então, vou parar aqui o meu projeto. Legal. Então, vamos subir ele novamente agora. Legal, estamos com o cara aqui. Agora a gente vai fazer o teste do nosso serviço, tá? Eu vou fazer inicialmente aqui pelo browser mesmo, mas depois eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que chama Postman, que vai facilitar, que vai fazer acesso, não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta muito interessante para fazer testes e serviços REST, tá? Então, localhost 2.8080 barra pessoa barra. Opa, verdade, ó. Eu startei a aplicação, aqui deu erro, eu falei, nossa, o que aconteceu? Então, eu startei a aplicação, mas eu não compilei ela, então esse gerou um problema. Ele está com o mesmo jar de antigamente e eu estou tentando acessar um cara sem ter publicado o jar novo, tá? Então, para isso, a gente tem que primeiro fazer um mvn clean install. Então, mvn clean install, para ele compilar a nossa aplicação novamente. Lembra que a gente está trabalhando com a Docker, então eu preciso compilar ela para jogar para dentro do projeto, né? Para dentro da minha Docker. Então eu preciso compilar, compilou com sucesso, agora sim eu posso fazer o Docker Compose up. Porque agora ele vai pegar o último jar que ele foi gerado e jogar lá dentro e agora vai funcionar como a gente espera.
tá? Ok, vamos fazer um F5 aqui, show de bola, a gente já foi lá no nosso banco de dados e já recuperou o nosso nome, então ele já recuperou a nossa pessoa que está lá dentro, show de bola. Agora vamos fazer o nosso Find by ID, que é o que? Vou pegar os dados de uma única pessoa. Então, vamos com a mesma coisa, public pessoa rs, que agora eu vou retornar uma única pessoa, Find by ID. Legal, eu vou receber como parâmetro na variável o ID, né, no path o ID, e vou fazer a busca, tá? Vamos implementar aqui getMapping, e ele vai ser barra ID, certo? Para pegar esse parâmetro que eu vou receber aqui, eu utilizo do Spring Boot o path variable, e falo qual é o ID, qual é o cara que eu quero, que é esse ID aqui. Então ele vai colocar o ID aqui para mim, tá? Aí agora o que a gente precisa fazer? Vamos lá no nosso repositório, buscar esse cara. Como que eu faço? Pessoa repository, ponto, tem o find by ID, que esse cara aqui me traz um optional, então o que eu posso fazer? Ele pode existir como ele pode não existir, então se ele não existir ele vai me retornar um optional, que aí eu posso usar da forma que eu quero, e tem o getOne, que eu não preciso fazer uma conversão direta. Tá? Então, eu posso fazer o getOne, que ele vai me retornar o objeto em si, eu não preciso ficar pegando o get do optional, checando se tem ou não. Se eu tenho certeza que ele está lá, eu posso utilizar o getOne, ok? E agora a gente vai retornar uma pessoa rs.converter pessoa. Então, o nosso conversor aqui vai ser chamado novamente para converter o cara, tá? Então, restartando a aplicação de novo. Legal, startou, então aqui a gente tem o... eu não dei o clean install, então novamente mvn clean install para subir a minha aplicação, para compilar a minha aplicação, né? E docker compose para subir a nossa aplicação. Legal, aplicação startada, então aqui esse cara continua, o nosso ID aqui é 1, eu vou colocar aqui o 1 e ele me retornou 1, você vê a diferença, aqui ele está me retornando um array, ó, aqui com uma chavinha, aqui, e aqui ele está me retornando um objeto simples como JSON. Legal, agora vamos fazer o que? Vamos fazer um cadastro de uma pessoa nova, então para fazer um cadastro, novamente public, aí ele vai ser void, por quê? Porque o cadastro não tem retorno, vai ser um post, então eu vou fazer aqui save person, ok? E vou receber como parâmetro um person, ou uma pessoa, RQ. Seguir o padrão do português ali nos nossos objetos, eu vou deixar como pessoa RQ. Então vai ser a pessoa, ok? Então vamos criar essa classe lá. Então a gente vai criar ela dentro da pasta DTO, e ele vai receber uma string de nome e uma string de sobrenome, ok? Basta esses dois caras, porque a gente não vai receber para atualização, então eu preciso do nome e sobrenome para salvar o meu objeto aqui, tá? Como que eu faço para receber esse post, essas informações que vão ser postadas para cá, como que eu recebo elas no objeto? Para fazer isso, eu tenho um cara que chama request body. Então ele vai pegar o body da minha requisição e vai setar ele dentro da minha classe, tá? Então aqui ele vai ser um post mapping e vai ser no barra também. Então no barra get a gente pega todas as pessoas e no post barra a gente salva uma nova pessoa, tá? Então para salvar essa pessoa a gente vai pegar o que? Vai criar um objeto pessoa, um objeto p igual a new pessoa, que seria a nossa entidade, vou setar o nome pessoa.getNome, então pegando essa pessoa aqui que foi que eu recebi e estou setando dentro do nome, p.setSobrenome, pessoa.getSobrenome, tá? E vou falar no meu repositório, então pessoa repository.save, você vê que ele já tem o save para mim, ele já tem o save, ele já tem o delete,
ele já tem o Save All, Save Flush, putz, tem todas as requisições que a gente precisa. E a gente pode customizar, o mais legal é que assim, na própria interface eu posso customizar uma consulta também. Isso que é mais interessante, eu vou trazer num outro vídeo como que a gente customiza uma requisição dentro do nosso JPA Repository e como a gente cria um JPA Repository customizado para fazer uma query nativa ou mesmo fazer uma query mais complexa, onde eu tenho que fazer vários condicionais e tudo mais para executar uma query dinâmica, por exemplo. Eu vou trazer num próximo vídeo aí para vocês, tá? Então, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder essas dicas aí que eu vou passar, tá? Então, voltando aqui, pessoa repository.save, passando P. Então, pronto, salvei a minha pessoa. Vamos ver se isso aqui funcionando. Aqui, mvn clean install, para a gente compilar novamente, pegar a nossa última alteração que foi feita, né, que a gente fez, e vamos subir a nossa aplicação, Docker Compose up. Legal, a aplicação subiu aqui, temos a nossa cara funcionando. Agora a gente precisa fazer um post para lá, é agora que a gente vai utilizar o Postman para isso, tá? Eu vou abrir o Postman aqui. Eu já estava com ele aberto aqui, então vamos lá, vou explicar para vocês. Esse cara aqui é o Postman, tá? Então ele na verdade nada mais é do que um utilitário para você fazer requisições de diversas formas, de requisições get, requisições post, put, patch, delete, copy, read, option, read, link e N outras requisições. Inclusive ele tem até a possibilidade de você fazer um GraphQL também, para você utilizar ele com GraphQL. Então isso é muito interessante para você utilizar. Se você não conhece, utiliza lá, baixa ele e você vai gostar, tá? Eu vou criar aqui do zero, eu tenho já minhas operações, as operações todas funcionando aqui, mas eu vou criar uma do zero com vocês. Então eu vou criar aqui uma nova requisição. Então eu vou pegar aqui, vou dar um new request, tá? Vou criar aqui get all video. Tá? O que ele vai abrir aqui? Ó? Abriu aqui para mim o get, criou ele aqui para mim. Eu vou fazer aqui, falar em localhost 8080/pessoa/. Tá? Então esse cara aqui é para buscar todas as nossas pessoas. Então eu dou um send aqui, ele já me trouxe todas elas aqui. Então ele trouxe um arrayzinho, tá vendo aqui? E o objeto aqui. Aqui eu consigo ver o status dela, se deu erro, se não deu, eu consigo fazer N outras coisas aqui. Quais foram os headers de resposta, se teve cookie, se não teve, se eu posso fazer teste result, então eu posso fazer alguns testes, posso criar variáveis de ambiente, entre outras coisas. Isso aqui é um vídeo totalmente à parte aí que eu vou fazer, explicando como que você pode fazer algumas coisas bem interessantes aqui dentro do Postman, tá? Então, get all video, vamos criar o nosso outro request, que é o get by ID. Então, get by ID video, tá? Que vai ser localhost 2.8080/pessoa/. Aí aqui a gente vai criar, eu posso colocar /1, isso aqui já vai funcionar, ou eu posso criar para ficar mais interessante, para não ter que ficar, puta, eu quero ficar alterando, 1, 2 para testar e tudo mais, eu posso criar um parâmetro aqui. Como que eu crio? 2 pontos a pessoa ID, por exemplo. Ele vai criar aqui, ó, como path variables, tá vendo? Ó, vai criar uma pessoa aqui e basta eu ir alterando aqui como 1, 2 e assim por diante, ó. Como eu dei o get1, tá vendo? Ó, eu tentei buscar aqui, ó, lembra que aqui na nossa requisição a gente fez o get1. O get1, se ele não existe, ele vai dar erro. Olha o que acontece, ó. Ele deu um erro falando que ele não foi possível encontrar a pessoa com o ID 2. Por isso que a gente pode usar aqui o find by ID e vou fazer ele, if present, faça alguma coisa, entendeu? Eu posso utilizar dessa forma. Eu vou deixar get1 porque para facilitar não complicar mais o nosso código aqui, deixar um código mais simples, tá? Então, aqui, beleza, já está funcionando. E agora a gente vai salvar uma nova pessoa. Para salvar, eu vou abrir um novo request, então save person. E aqui eu vou alterar para post. A requisição vai ser localhost 8080/pessoa/, tá? E aí a gente vem aqui, ó, em body raw. Eu vou alterar aqui de text para JSON. Então eu vou postar um JSON que é em cima do objeto que a gente precisa. Como que a gente criou o nosso objeto? A gente criou aqui como nome e sobrenome. Então a gente abre aqui
nome, João, vírgula, minúsculo, sobrenome, Almeida. Pronto, vamos fazer o post aqui. Legal, recebemos um 200, então quer dizer que foi feito com sucesso. Vamos buscar todos aqui e o João está aqui. Vamos cadastrar mais um outro. Joaquim. Executei aqui, dei Command Enter para executar, ou Ctrl Enter, é um atalho que você pode usar aqui, tá? E vou dar um get all de novo. Então, 3 aqui. Então, se eu vier aqui agora e pedir o 2, ele trouxe. O 3, ele trouxe o Joaquim também. Então, dessa forma, a gente acabou de fazer um save. Então, a gente chegou aqui, fez um post para cá e fez um save de um serviço. Eu não vou fazer os outros porque eu acho que não faz. Vamos fazer só o put. Só para a gente não finalizar, vamos fazer o alteração. Então, update person. No update person, a gente vai receber os mesmos caras. Então, vou receber a mesma pessoa aqui. Só que com o padrão REST, eu vou fazer um put mapping. E no padrão REST, eu vou receber qual é o ID que eu quero alterar. Então, eu vou receber pessoa ID como put. Então, no padrão REST, eu vou receber pessoa, quem é a pessoa, o ID dela, então quem é a pessoa e qual a operação que eu quero fazer. Eu quero fazer um update. Então, em cima do RESTful, é dessa forma que ele funciona. Tá? Então, eu vou receber a pessoa. Para fazer a alteração, eu vou fazer aqui P igual a pessoa repository.getOne. Aqui eu vou usar o find. Por quê? Porque ele pode não existir, tá? E vou receber aqui o long id. E para pegar, como a gente aprendeu aqui em cima, path variable, tá? Como id, tá? Então eu vou fazer um find one id. Legal. Aí eu vou fazer se p.if is present, então se ele existe, eu vou pegar e vou fazer a alteração, tá? Na verdade é o find by id, ok? Para buscar o cara. Ele vai me retornar um optional, então se existir, eu vou fazer a alteração dele. Então eu vou p.setNome, aí eu tenho que pegar, né? Eu vou fazer aqui pessoa igual a p.get, tá? Então eu vou pegar o meu pessoa save, vou colocar porque para não conflitar com esse cara aqui. Então, p.get, então eu estou pegando agora o meu objeto porque eu tenho certeza que ele existe, tá? E vou dar um pessoa save.setNome, pessoa.nome, get nome. Pessoa save.set sobrenome, pessoa set sobrenome, pessoa get sobrenome, tá? E depois disso, eu vou pegar aqui pessoa repository.save, passando pessoa save. Então, eu faço a alteração. Caso não tenha, eu vou subir uma exceção, tá? Então, eu vou fazer um throw. Então, caso não exista, eu vou fazer aqui um throw exception e vou falar aqui throw new exception, uma exceção falando que pessoa não encontrada. Tá? Vou adicionar a exceção ali em cima e show de bola, então fazemos o put aqui, tá? Vou parar o nosso serviço, vou fazer o clean install dele, para compilar e vou subir a nossa aplicação novamente. Subiu a aplicação, vamos fazer agora o update. Então, update person. O que eu fiz? Eu dupliquei o meu último request, porque eles são muito parecidos. Então, eu posso clicar aqui no botão direito Duplicate ou fazer o Command D, como que eu fiz aqui, tá? Então, localhost pessoa, só que em vez do post é o put. No body, eu vou mudar aqui para Almeida. Almeida não, tinha colocado Raman, né? Raman Rodrigo. Então, aqui, se eu pegar o meu é Rodrigo Raman, eu vou inverter o meu nome, tá? E aqui no header eu tenho que passar pessoa ID. Opa! Não passei nenhum nada, então parâmetros, authorization, parâmetro, pessoa ID igual a 1, tá? Vou dar um post aqui, feito com sucesso, vou dar um get all aqui, pronto, nosso update está feito, tá? Então se eu passar aqui um parâmetro que não existe, ele vai me retornar uma exceção falando, ó,
pessoa não encontrada. Então ele já me retorna uma exceção no padrão path, no padrão do JSON, tá? Então ele timestamp, o erro que deu um erro 500, que é um internal server erro, tá? E uma mensagem aqui falando que pessoa não encontrada. Então ele já fiz esse tratamento aqui, coisa que a gente não fez no get, tá? Que a gente poderia fazer aqui no get também, mas você já sabe como fazer aqui. Futuramente, se você quiser, você pode implementar dessa forma aqui, certo? Então é isso, galera. Não se esquece de se inscrever no canal. Lembre sempre que toda terça e quinta-feira vai ter vídeo novo. Vou falar de Flutter, de Java, como sempre. Flutter, Java, React, Spring Boot, Node. Então a gente vai falar de muita coisa aí. Se você gosta de tecnologia, gosta de TI, cara, me segue que vou trazer bastante coisa, muita coisa boa aqui pra vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. O que eu queria trazer hoje pra vocês era isso. Então, valeu, até a próxima. We'll be right back.